Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Sejam todos bem-vindos a mais um Cryptomix. Eu sou Caco Grandino e, como sempre, como de praxe no nosso programa, todas as terças-feiras eu tô na presença dela aqui nos estúdios da Mix, Bru Aleman. Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Como passou o feriado? Com a perna pra cima e o controle na mão. Não. E espero que você tenha feito algo parecido. Também fiz. Puta, é muito bom, né, cara? É nessa hora que você percebe e fala, meu, como ia ser gostoso tirar férias? Ai, ia E ser assim, bom. aquelas férias que você fala, literalmente, você pega outro chip de celular, deixa só, lógico, pra família, né? Pro maridão, pro filho. Ou que eles vão junto, né? Também. Ah, sei lá. Às vezes não, também. A gente também precisa de férias de família. Pra que chip? De urgência? Agora, Não, notícia ruim chega voando. Chega rápido. O blockchain manda. A blockchain manda, com certeza. E vem assim, não falo que vem a cavalo porque não dá, né? Vem na rede a notícia. E, Bru, hoje é um papo legal, que inclusive a gente tava trocando sobre isso aí esses dias, hein? Com certeza. Bom, tem a ver com o chat GPT, né? Não tem como não ser legal esse negócio. Exatamente. Além de todas as invenções, né, que vieram acontecendo. Eu acho que, na verdade, o chat GPT, ele trouxe não as invenções, mas ele trouxe tudo que estava por trás, que talvez a gente não estava percebendo. E tem muita coisa, né? Bom, sem enrolação, vamos lá. Nosso tema de hoje, inteligência artificial e blockchain. Seria o casamento perfeito? Olha lá. Eu mudei uma palavrinha. Eu gostei. Exatamente, Bru. Como a gente estava falando do chat GPT, né? Eu acho que a pontinha do iceberg que teve uma baita de uma repercussão, porque quando as pessoas realmente descobriram o chat GPT, parece que ele bateu, se não me engano, 100 milhões de usuários em, assim, alguns dias. Eu não lembro exatamente quando, mas foi, assim, a maior adoção de uma tecnologia que a gente tem visto aí nos últimos, sei lá, 50 anos. Então, foi uma invenção que meio que chocou. E assim, como eu disse, a pontinha do iceberg. Aí você tem outras aplicações também que eu tenho fuçado bastante. Uma delas chama Midjourney, que gera ali imagens. Não se empolga, Caco. Você vai contar tudo, cara. Então eu vou segurar a informação um pouco. Mas, Bru, então vamos pro que interessa. Dá aquele recado pra galera. Deixa eu fazer o disclaimer antes, tá? Eu vou fazer o disclaimer e eu quero que você comece do começo. Tá bom. Aqui a gente faz tudo do comecinho. Fechou. Bom, lembrando, tudo que nós falarmos aqui, esse podcast, ele tem o intuito dele, né? Como que a gente fala? É o intuito, né? Objetivo. O objetivo, isso mesmo. O objetivo dele é ser educacional, ou seja, orientar você das informações, todas as coisas que estão envolvidas nos investimentos de criptomoeda, blockchain, todo esse mundo à parte, que a gente achava que ia à parte até começar o Cryptomix, porém, não tira a responsabilidade de você fazer a sua própria pesquisa. Nunca. Ok? E como é que é a sigla de faça a sua própria pesquisa em inglês? Vamos ver se a galera lembra, se a Bru lembra. Dior. Que é D-Y-O-R, do your own research. Mas eu gosto de falar Dior. Dior. Não, porque é chique, né? É lógico. Quando a gente fala disso, né? Bora começar, então? Caco. Manda. Do começo, igual eu comentei com você. Tá. Explica pra gente o que é inteligência artificial. Começando lá do comecinho. Exato. Tá bom. Bru, a inteligência artificial, ela é uma área ali da ciência da computação que tem como objetivo desenvolver ali sistemas, softwares e tecnologias que tenham habilidades cognitivas muito parecidas com as nossas, né? Os seres humanos que habitam essa vossa terra. E dentro dessas características, né, que eles tentam desenvolver, eles tentam fazer com que essas máquinas tenham aprendizado, tenham raciocínio lógico, tenham percepção sobre as informações e dados que você está imputando nele e até mesmo tenham ali tomadas de decisão totalmente autônomas, ou seja, alguma tecnologia que vai agir no lugar do ser humano. E já tem algumas aplicações para isso, já está acontecendo muito mais do que a gente imagina. Então, Bru, eles podem ser treinados, né? Essa inteligência, você pode ensinar ela num processo que a gente chama de machine learning. Se eu for fazer um paralelo, quando a gente fala o cérebro do bebê, da criança em si, é o cérebro que mais capta informação e que mais condensa ela, né? Onde aquelas terminações nervosas estão se formando, o desenvolvimento. E é mais ou menos isso. Quanto mais informação você
você dá para uma criança, informação de qualidade, né? Claro. Maior é o poder cognitivo dela, porque ela vai fazendo correlação. Então o cérebro dela começa a ligar ali várias partes, e é isso que a gente chama de machine learning. Quanto mais informação você dá pro sistema, e o algoritmo de aprendizado, obviamente, capta essas informações e entende ali o que funciona, o que não funciona, você torna o sistema ainda mais inteligente de forma autônoma, Bru. Tem uma outra coisa também que é muito interessante. A galera fala, o ChatGPT, inteligência artificial. A ideia da inteligência artificial já é bem antiga, Bru. Já tá aí por volta... O primeiro indício que se tem de inteligência artificial data de 1950. Já faz ali 73 anos. Nossa senhora, mas que foi em 1950? Os nossos avós já podiam ter usado. A gente não tinha internet. Não, mas ó, em 1900... A gente só tinha comunicação por telefone. Telefone bip, né? Era Telesp. Tinha um bipzinho aqui que piscava uma luz e ia lá no orelhão ligar, né? 1950 tinha bip? Na verdade, acho que não. Mas começou essa ideia de inteligência artificial mais ou menos ali. Tá. E quem que começou, né? Foram os pesquisadores John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon, que eles propuseram ali a ideia de que máquinas poderiam ser programadas para pensar e agir como seres humanos. E atualmente, até vou falar de um nome assim que eu tenho seguido bastante, inclusive a gente fez um painel no Binance Meetup com o Eduardo Ibrahim, que é da Singularity, que é uma empresa focada, né, no desenvolvimento de inteligência artificial de um cara chamado Ben Goertzel, que hoje é considerado, né, o pai da inteligência artificial, é o cara que mais avançou dentro dessa tecnologia. A gente vai falar, inclusive, de um projeto que ele criou aqui no podcast de hoje. Entendi. Caramba! Você vê? Ó, eu queria até trazer pra você, na verdade, você falou sobre essa questão de machine learning, de você fazer pensar, né, o que é programado pros outros. Eu escutei um podcast faz mais ou menos uns 8 meses, em que um cara, eu não sei se você sabe, mas teve um engenheiro do Google que ele enlouqueceu. Ele foi tirado do trabalho dele. Por quê? A notícia falava assim, ele estava conversando com o Google e ele dizia que o Google tinha criado consciência. E é exatamente... Olha a loucura de quem trabalha com inteligência artificial. Porque assim, o Google não tem como gerar consciência. Por quê? Exatamente pelo que você explicou. Você tem que dar as informações para a máquina para que a máquina possa pensar. Mas não é que ela tem consciência. Você que ensinou ela consciência, a base da consciência dela. Sim, com certeza. E o cara foi dispensado por vários anos. Ficou maluco. Você viu que até tem o Elon Musk falando que tinham que parar o ChatGPT. A galera tá um pouco assustada aí. Eu acho que veio para ajudar. Não, eu acho que veio pra ajudar. É porque é essa sensibilidade que as pessoas precisam ter e eu achei muito legal. Esse machine learning, nós colocamos. Ela é alimentada por nós humanos. Exatamente, pelo nosso comportamento. Pelo nosso comportamento. Então, assim, essa ideia, igual eles tiraram ele, gente, a máquina não criou consciência. Eu acho que isso que é importante, que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Bom, acho que ele tava tão impressionado, enfiado no trabalho, que ele falou, meu Deus, ela tá conversando comigo, mas eu não perguntei nada, ela já tá. Mas eu achei interessante compartilhar aqui. Não, sensacional. Bom, mas aqui, voltando pro pessoal se ligar nessa tecnologia, agora tá sendo bastante falada e ela já tá fazendo parte da nossa vida. Você consegue trazer exemplos práticos, aplicações que a gente tem atualmente de inteligência artificial? Consigo, Bru, e tá mais presente na nossa vida do que a gente imagina, inclusive. Uma das utilidades é o reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural, né? Sabe quando a gente conversa com a Siri, com a Alexa, com o Google Home? Eu nunca me entendo com elas, mas eu tento. Tem umas que eu me entendo mais, outras que eu me entendo menos. Mas é basicamente isso. Ela consegue, né, pelo algoritmo, captar a sua fala, interpretar o texto que você está falando e te dar uma resposta adequada para aquilo que você está perguntando. Então tá muito presente. Na verdade, isso já não é novidade para ninguém, né? Cada vez mais você vê casas inteligentes que você tá chegando em casa, você já manda a cafeteira ligar, abrir a cortina, ligar o ar-condicionado, apagar a luz. Mas eu fico brava com a Alexa, porque eu quero que ela toque uma playlist específica, ela sempre toca a última ou a primeira que eu pedi. Eu falo, mas você não deixou nem eu terminar de falar. Ela é muito ansiosa. É apressada, né? Muito. Tem uma outra utilidade também que já tá super em evidência, inclusive em alguns países como a China. Tá, que as pessoas não têm muita liberdade lá na China, a gente sabe disso. Que é a visão computacional. Que a inteligência artificial, ela reconhece o rosto das pessoas. Sim. E aí ela cruza as informações. Então, por exemplo, na China, não vou dar um dado, porque
posso errar, mas enfim. Parece que todo chinês, né, que tem o seu documento ali como nosso RG... Você tem um reconhecimento facial. Já foi feito, Já. Então, se o chinês tá lá na rua e de repente... scanner. É um scanner, exatamente. As câmeras de vigilância na China, se a pessoa tá andando na rua, a câmera reconhece, entende que essa pessoa tá com problema na justiça, que vai tudo pro, né? E até devedores. Exatamente. O Serasão lá é por... Aí do nada você tá andando na rua ali tranquilão, passando com a sua pessoa e falou, vem cá, você tá devendo Seu aqui, nome tá no Serasa. Seu nome tá no Serasa. Vem cá que a gente vai acertar esse boleto. Aí, e agora? Então tem essa parte do reconhecimento facial. Inclusive tem portarias de prédio hoje em dia, né? Que, pô, antigamente já existe isso, né? A pessoa vai lá com a digital, pum, abriu o portão e entrou. Sim. Agora você não precisa nem botar o dedinho. Você mostra seu rosto, ele reconhece e abre o portão. Que maravilha. Isso em filmes já mostrava, né? Principalmente por olho. Pelo olho. É. Que parece que a gente tem não é uma impressão digital, Exato. mas o formato da nossa córnea, né? Seria a pupila. Ela é bem característica. Acho que não tem como copiar, né? Basicamente, como uma impressão digital. Exato. Aí a gente pode falar também dos carros autônomos, que o nosso amigo, o Musk, né? A Tesla dirige sozinha, né? Ou Tesla. Ou Tesla. É a Tesla ou a Tesla? Pode ser a fabricante Tesla ou olha, o carro Tesla. Um show de português. Fala com português, não é lá aquelas coisas também. Mas enfim, carros inteligentes. Na medicina, está sendo muito usada no sistema de diagnóstico médico para identificar ali doenças e alguns distúrbios. E uma coisa que, obviamente, todo mundo vai se ligar, que são as plataformas de conteúdo. Plataforma de conteúdo, a gente tá falando do YouTube, TikTok, as redes sociais no geral, né? O Instagram, que eles entendem o seu comportamento, as coisas que você curte, né? O tipo de conteúdo que você gosta de assistir. E aí ele começa a colocar isso como recomendação para você. A mesma coisa com uma loja de música, por exemplo, no Spotify, na Apple, no Deezer. Você tá ouvindo um determinado gênero, e aí tem aquelas listas que são geradas automáticas, né? Via algoritmo, que a gente fala, listas algorítmicas. E ele vai colocar para você ali artistas semelhantes aos que você ouviu ali na última semana, ou no último mês. Entendi. Então, isso é muito funcional, né? Porque às vezes você não tá com paciência de pesquisar, não sei o que eu vou escutar hoje. Você vai lá na rádio automática da sua loja de música e pum, aparece um monte de coisa legal pra você. Entendi. E também nas finanças, sabia, Bru? Sim, eu sei. Só não utilizem nas finanças, tipo assim. Cegamente. Peraí, exatamente. Pesquisa, né? Os famosos robôs, né? Na verdade, não deixam de ser os robôs. Que eles ajudam muito no sistema financeiro para você identificar oportunidades ou comportamentos, principalmente em ações, crises. Mas tem que tomar muito cuidado no mundo das finanças. Seria mais ou menos um suporte para você tomar uma decisão. Não é para você confiar de olho fechado, né? Porque na verdade, assim, o robô não tem como entender. Daí a gente vai voltar. A economia é o comportamento da sociedade. Como que o robô vai entender sobre um comportamento que a sociedade ainda não teve? Exato. Então, assim, ele vai se ligar, vamos dizer, né? Falando bem chulo aqui, porque o comportamento padrão é esse, então ele vai tendenciar aquilo. Mas se a sociedade mudar o tipo de comportamento dela, evoluir ou seguir uma outra direção, já não cai no mesmo. Então, assim, mas sim, o robô é super inteligente e ele filtra. Porque, vamos dizer, de 6 mil ações, 8 mil ações que tem lá nos Estados Unidos, ele vai conseguir filtrar 20 para você estudar. Sim. Você entendeu? Ele consegue trazer, casa de análise, essas coisas. Você acha que eles fazem análise dos 8 mil ativos? Lógico que não. Entendeu? Está entre 20 e 80 no máximo. No máximo 80 estourando, se não 50. Que já é um belo filtro. Já é um belo filtro, entendeu? Então o robô, ele ajuda isso, porque você vai tirando por peneiras. Seria como se fosse aquela técnica de screening de inteligência artificial. Screening, pra galera que não sabe, é a técnica de você estudar de fato um ativo e entender dentro de uma gama ali enorme de papéis quais são os mais viáveis, né? Agora, Caco, você falou tudo isso, né? E ficou aquela basiquinha que todo mundo tá falando. O assunto do momento. O assunto do momento, você não trouxe. Marrou aí, fofoca. Chat GPT. Essa ferramenta tá causando, né? Então, fala um pouquinho dessa ferramenta e você acha, porque assim, tudo que a gente viu até agora, tudo bem, tá ali colocado. Além do Chat GPT, né? Tudo que tá envolvido ali, a gente comentou, né, em finanças, mas você acha que ele também vai ajudar nesses mundos modernos, por exemplo? Porque criptomoeda a gente tá falando de outras coisas, né? A gente tá falando de ações. Sim. Então, Chat GPT, finanças, criptomoeda, enfim. Explica um pouquinho pra gente esse universo. Esse universo de inteligência artificial. Bru, dá pra fazer um paralelo, tá? Que
todo mundo que precisa pesquisar alguma coisa vai lá no Google, no Bing, em qualquer um desses buscadores. Porque a informação, ela é totalmente aberta. Então, está disponível ali na rede. O que você faz? Você digita ali uma pesquisa. O Google, por exemplo, vai buscar na rede toda artigos e links relacionados àquela pesquisa. Mas você vai ter ali milhares ou centenas de opções, né, de artigos para você ler. Só que quem vai ter que ler cada um desses artigos e tomar, né, criar ali a sua tese ou formatar a sua resposta para aquilo que você está pesquisando, é você mesmo. Então você vai, de repente, pegar, sei lá, 15 conteúdos diferentes desse resultado de busca e vai formatar ali o que você precisa, né? Ter a conclusão daquela pesquisa. E já quando você vai para o ChatGPT, é que é impressionante. Até fica a dica para a galera, no futuro, né? O que não vai ser o que você sabe fazer de fato, e sim a qualidade das perguntas que você faz. Não são suas habilidades, mas e sim a qualidade das perguntas que você faz. Já escutei isso sobre o ChatGPT. Exatamente. Então, assim, quanto mais específica for a sua pergunta, quanto mais informação você der, o que ele vai fazer? Ele vai nos mesmos lugares que um buscador do Google vai, por exemplo. Mas ao invés de ele colocar aquela quantidade de link gigantesca, ele vai te dar uma resposta. Fala, olha, isso que você está pesquisando, a conclusão é essa. Ele te dá um texto explicando, como se fosse uma pessoa te ensinando. É até impressionante, Bru. Você já deve ter visto isso, a linguagem que ele usa. Fala, parece que tem uma outra pessoa do outro lado digitando e me respondendo como se ele estivesse me dando uma aula. E você pede pra ele colocar gírias e mudar a língua, ele muda, é muito engraçado. Muda. E aí eu acho que isso, assim, você otimiza, né, esse trabalho de pesquisa, de você ter que ver uma porrada de artigo para você poder ler cada um deles, tomar sua conclusão. O ChatGPT já pega o que tem de melhor ali naquela pesquisa, né, que você está fazendo e te dá uma resposta, e uma resposta muito concisa, porque eu tenho usado muito para várias áreas, para fazer material de suporte de marketing para minha agência, para fazer material de treinamento para os novos colaboradores. E assim, é impressionante, até para traduzir texto. Tipo, eu preciso traduzir um texto em espanhol em minutos, e ele traduz até melhor do que o próprio tradutor que a gente tem atualmente. Ah, não, o tradutor é horrível. Sai umas palavras ali, fica super estranho. Horrível, Então eu acho, Bru, que já está sendo, né, uma ferramenta aliada ao estudo, ao ensino, ao aprimoramento pessoal de cada um. Tá. Eu estou usando muito para isso. Até mesmo para o universo cripto, tem muita informação ali. Claro que você tem que tomar cuidado, porque como ele vai buscar, né, essas respostas dentro da rede ali, que são milhares, milhões de informações, você tem que tomar cuidado, porque às vezes pode vir alguma informação mais enviesada, entendeu? De repente ele buscou um artigo que é de um site que é ligado a um projeto cripto. Então, também, obviamente, faça a sua própria pesquisa, não fica só apoiado no chat E lógico que não vai ter 100% das respostas corretas. Eu escrevo de vez em quando lá, você errou a data disso. Ah, me desculpe. Não, tudo bem, mas da próxima vez faça certo. Estamos aqui para aprender juntos. Tá bom? Tô só te ensinando. Homem, máquina, homem. Exato. Mas se eu não tiver a base, como que eu vou identificar que aquela informação tá errada? Exatamente. Entendeu? Então eu acho que precisa saber isso. Agora, a gente falou sobre inteligência artificial e o nosso tema, né? A gente até falou inteligência artificial e blockchain. Bora falar então de blockchain. Bora. Você consegue trazer algum projeto de inteligência artificial voltado para o blockchain? Consigo. Vou dar 3 exemplos, tá? De forma bem breve, e depois a gente pode aprofundar se você quiser. Mas só se for um casamento feliz. É um casamento feliz. Ah, então tá bom. Eu particularmente estou feliz porque eu invisto em um desses projetos que eu acompanho já há muito tempo. Os principais projetos de inteligência artificial, ao meu ver, que são ligados ali em inteligência artificial e blockchain, são a Ocean Protocol, que ela usa a inteligência artificial para criar um mercado de dados descentralizado. Eu vou aprofundar isso logo depois. A SingularityNet, que está criando uma plataforma descentralizada para compartilhamento de inteligência artificial descentralizada. Então, não vou aprofundar, vou deixar para depois. E tem um outro também que se chama Fetch.ai. AI, na sigla, né, em inglês, Artificial Intelligence. Significa inteligência artificial. Ele está desenvolvendo uma plataforma que combina, né, a inteligência artificial e a blockchain para criar um ecossistema de economia descentralizado para a internet das coisas, Bru. Nossa. Olha que interessante. Faz tempo que eu escuto sobre IoT. Exatamente. Para quem não sabe, um smartwatch, um relógio, né, que já é um IoT, uma geladeira, que tem geladeiras hoje que estão ligadas à rede, que ela informa para você, inclusive, quando acaba o leite, para você comprar o leite, e até mesmo na própria geladeira você faz o pedido. Então, essas coisas vão começar a se comunicar muito em breve, Bru. No agronegócio também tem, né? O IoT, na época, eu trabalhava com agro.
O IoT, ele tinha ferramentas, inclusive uma menina que ganhou para várias startups, onde ele fazia a leitura da temperatura, enfim, todas essas coisas, pressão, umidade e tudo mais, para poder identificar quando ia ter seca, quando não ia ter, para que o produtor se preparasse melhor para não ter quebra de safra. Olha que legal. Então isso funciona muito bem, e até para poder começar a irrigar. Então assim, porque sabe você não sabe, quando você coloca a mão em cima da terra, às vezes você não sabe, né? Dependendo da temperatura, porque agora não tem mais estação do ano, né? Tá uma loucura. Né? Então o IoT te ajuda dentro daquilo e lendo a sua própria terra, porque não é padrão, não é só porque você tá no Mato Grosso que todo mundo tá irrigando, tá fazendo ou tá colhendo. Não, é de acordo com cada solo. E isso ajuda muito o produtor a não perder a safra, e também a gente não tem alguma escassez, né, de um determinado e se ele não perder a safra, também fica mais barato pra gente, né? Porque senão todo o custo de produção que ele perde vem pra gente como produto pronto, o impacto vai no preço, né? Exato. Com certeza. Bom, você falou brevemente desses projetos, mas eu queria saber sobre cada um, assim, mais profundamente. Você ficou, não, vou falar depois, porque agora eu guardo a informação, né? Porque eu já vou soltando tudo de uma vez, a Bru já pega, calma. Mas agora eu quero que você fale. Agora eu quero, porque quem manda aqui é a mulherada. É lógico, sempre manda. Entendeu? E aí dos homens se não obedecerem. A mulherada que manda. Exatamente. Ó, Bru. Vamos começar pelo primeiro? Vamos. Tá. Lembra que a gente tava falando sobre... Qual o nome dele? O nome dele, do primeiro? Chama Ocean Protocol, do primeiro. Lembra que a gente tava falando sobre que a internet, né, hoje, a Web 2, o usuário não tem muito controle. Na verdade, não tem nenhum controle sobre os dados. Sim. Enfim, as Big Tech já têm toda a informação, o nosso comportamento, e eles usam isso em prol deles mesmos e até mesmo dos anunciantes. Só que o usuário em si, quando ele assina aquele termos e condições, lá tem já especificando que ele está dando esse acesso, essa liberdade para essa empresa. Isso tira a privacidade, que é justamente o que a blockchain tem de melhor, que é, né, essa parte imutável, a privacidade, os dados públicos, né, que mesmo sendo público, ele não vai entregar quem é a Bruna dentro da rede. E a Ocean Protocol, ela é um protocolo desenvolvido para que os usuários tenham a oportunidade de monetizar os seus próprios dados. Ou seja, nesse protocolo, você pode escolher quais dados vão ser utilizados e você pode receber recompensas por ceder esses dados. Então, que legal. Vira uma coisa mais equilibrada, né? Eu achei super interessante esse projeto, até busquei uns dados aqui no CoinMarketCap. Para quem não sabe, né, tá querendo pesquisar alguma coisa relacionada a algum projeto, vai lá no CoinMarketCap, tem ali o paper, tem os links das comunidades, do próprio site, então faça a sua própria pesquisa. Tá. E atualmente o Ocean Protocol tem uma capitalização de mercado de 223 milhões de dólares e ocupa atualmente a posição número 152 no ranking das maiores criptomoedas do mercado. Gostei. Em segundinho, a GIX. A GIX, na verdade, é o token da SingularityNet, que é exatamente do que eu falei, que é do Ben Gortson, que ele é fundador e CEO dessa empresa, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de inteligência artificial em várias camadas, né? Qual que é a ideia da SingularityNet, Bru? É criar uma blockchain que tenha à disposição dos usuários a inteligência artificial descentralizada. Lembra que a gente falou que o Ethereum é a primeira plataforma de contratos inteligentes? Sim. E que é basicamente um computador descentralizado que você pode utilizar ali, que está conectado na rede. É mais ou menos isso, só que voltado para aplicações de inteligência artificial. Então o desenvolvedor pode entrar nessa blockchain, né, na blockchain da SingularityNet, que é e usar o token AGX para comprar uma determinada inteligência artificial, algum módulo, algum software, para poder colocar na sua própria aplicação. Naquele que a gente falou, lembra do aplicativo descentralizado? Exatamente isso. Então ele vai lá na blockchain da Singularity, contrata, ele usa o token AGX para contratar essa tecnologia de inteligência artificial descentralizada, que fica espalhado ali em milhares de computadores. Entendi. Então isso dá também acesso, por exemplo, você não tem uma máquina ultra potente em casa para poder ser um servidor de um software para rodar um determinado ação, né, ou seja, uma inteligência, você tem ali dentro da blockchain não mas milhares de computadores à disposição. Ele vai captar de tudo quanto é lugar, né? Porque o ChatGPT é da Microsoft Bing, né? Eu acho que eles fecharam um acordo para instalar o ChatGPT no Bing. Acho que já tá até funcional.
inclusive. Mas veio tudo de Microsoft e Bing. Então, assim, tudo que tá ali envolvido dentro dessas empresas, além da OpenAI, né? Sim, exatamente. Tá bom. E falando dos dados de mercado, né? Hoje ela ocupa a 87ª posição. Tá ali no top 100, já entre os principais projetos cripto. E tem uma capitalização de mercado atual de 490 milhões de dólares. Nossa, tá big, hein? Já. Falando aí em termos de reais, dá 2 bilhões e meio de reais. É bastante dinheiro, né? Dava pra uns trocados. Eu investi nesse projeto, tá? Mas isso não é uma recomendação, porque eu acompanho o desenvolvimento, o roadmap, eu sigo o Ben Goertzel pra saber, né, quais são as atualizações da Singularity. Tá vendo, gente? Aprende com isso, né? Não é só sair investindo, porque o Caco tá investindo. Imagina, a gente não tem as plataformas de ensino, Bru. Você pode ali escolher o curso que você quer fazer, quando você quer fazer. Imagina você ter uma plataforma pra poder contratar diversos softwares de inteligência artificial. Eu acho que isso vai revolucionar muito o mercado de desenvolvimento de programas, de aplicações. Acho que sim, também acho. Eu acredito bastante nesse projeto. Não, faz total sentido o que você pensou. E o nosso terceiro e último exemplo, Bru, é a FET.ai, né? Que significa Artificial Intelligence, inteligência artificial. Pra você chique, né? Chique, só porque eu falo de hora. Mas tudo bem. É porque você é muito chique, entendeu? E falando dos dados ali do CoinMarketCap, a capitalização de mercado atual do FET.ai é 285 milhões de dólares e ocupa a posição número 128 no ranking ali das maiores criptos. Bru, esse projeto é um pouco assustador. Eu tô com medo. Agora eu fiquei com medo. Qual que é a ideia da FET.ai? É desenvolver uma plataforma de blockchain que vai utilizar a inteligência artificial para criar soluções de automação e tomada de decisão descentralizada. Ela vai permitir com que os usuários que implementem ali algumas ações de forma autônoma, que são basicamente programas de computador que podem interagir uns com os outros ali com o mundo real. Isso dá medo. Agora eu fiquei com medo. Então, mas daí a gente vai voltar para a questão anterior. Na verdade, você que deu consciência para a máquina. Exato. Então, ela tem um determinado limite. A não ser, tem que ver essa questão. Eu acho que é importante para você gerar autonomia, por exemplo, numa industrialização, gerar uma economia. A gente só vai entrar em algumas discussões que qual vai ser a capacidade humana dentro disso, o quanto de consciência você vai entregar para a máquina. Sim. Então, gente, lembra sempre disso. Nós que estamos entregando a consciência para a máquina, mas ao mesmo tempo vai diminuir muito o custo dos nossos produtos a partir do momento que você não tem isso. Você diminui o custo, né? Eu acho que inclusive a economia, a forma como a sociedade faz economia, oferta e demanda, inflação, tudo isso vai mudar em conjunto, né? Então, temos que pensar que qualquer tipo de projeto parecido com isso não acontece em 10, 15 anos, né? Sim. E se acontecer em 10, 15 anos, pelo amor de Deus, né? A gente vai virar daqui a pouco The Last of Us, né? Tem um impacto. Tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, a gente também fica com muito medo de que tudo aconteça, né? Tem muito jogo, muita coisa. Mas eu acho que não, são processos. É a mesma coisa que se fala sobre a hegemonia do dólar, sobre a questão da criptomoeda. Nossa, a gente tá dando consciência para as máquinas. Processos, estamos começando. Eu acho que pelo corpo que essas coisas têm, vão demorar 30, 40 anos ainda, assim. Então, mas a gente tá começando isso e a gente tá entregando de bandeja para as novas gerações. Por exemplo, meu filho que tem 14, ele ainda vai pegar uma evolução absurda disso. E vai vir através, eu ensinando ele ensinando os filhos dele. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado. Mas, assim, são apostas muito grandes. Sim. Eu acho que de um crescimento e que vai abrir portas para novas economias. Com certeza. E não só novas economias, mas também mudar um pouco do mercado de trabalho. Também. Porque eu acho, Bru, agora falando desse projeto, né, do FET.ai, eu acho que muitas profissões vão sumir ao longo dos anos. Justamente por conta dessa automação e da inteligência artificial, né? Acho que coisas mais básicas ali, né? De repente, pessoas que fazem operações mais repetitivas. Então, eu acredito que isso também vai ser um drive, inclusive para as novas gerações, a se habituarem mais em estudar tecnologia de fato. Não, e isso é ótimo, né? Veja países, por exemplo, como a China, que trabalha com questões de trabalho escravo para poder fazer
produções em massa. Então, se uma máquina consegue fazer isso e a gente consegue capacitar essas pessoas para que elas adquiram empregos melhores, condições melhores de trabalho, de renda, porque tem que lembrar sempre, ai, Bruna, mas não tem como. Lógico que tem como, porque a partir do momento que as pessoas têm mais renda, elas consomem mais e a capacidade produtiva precisa ser maior. Sim. Então aí a máquina, a inteligência artificial acaba fazendo sentido. Mas é uma conversa assim que a gente pode ficar horas, né? Conversando, dá pra sentar no botequim. discussão, e a gente vai ter. Daí a gente vai entrar sobre, tipo, a questão da fase da lua, vida, o ser humano, onde vamos parar. A gente começa. Filosofias, porque isso sempre acaba em filosofia. Com certeza. Mas a gente tá chegando ao fim, que pena. Mas queria que você deixasse o recadinho final, lógico. O recadinho final é o seguinte, galera. Se você quer se aprofundar mais no universo cripto, qual que é a dica, Bru? Bom, primeiro acessar o academy.binance.com/pt. Lembrando que Academy tem Y, tá bom, gente? No final. Pra você se aprofundar no universo cripto, tem 280 artigos, né? Muita coisa do básico ao avançado. Glossário. Fora todos os nossos podcasts, né? Que você, se você tá por aqui, você caiu de balão nesse daqui, volta porque a gente já fez 18 pra você. Exatamente, ó. E quem consome aqui o nosso conteúdo do CryptoMix pode se considerar aí à frente da maioria das pessoas, viu? Porque o que a gente tá falando é super atual. E também pros nossos ouvintes queridos que estão aí, né, estão marcando toca, né? Vou falar da gíria lá de Osar. Estão marcando toca e não abriram a sua conta na Binance. Meu amigo, você tá vacilando. Isso daí você contou sua idade, tá? Não, só não queria. Eu já tô mais perto dos 40, Bruno. Mas vamos lá. Galera, se você não abriu sua conta na Binance, corre lá no seu computador, no seu celular, digita aí radiomixfm.com.br/CryptoMix. Vai ali no topo da página, tem um banner escrito abra sua conta. E quando a gente fala abra sua conta, é pra você abrir mesmo. Aí você vai lá, preenche as informações que a Binance pede e utilize o nosso super cupom CryptoMix e que você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares. E quando você economiza, você investe mais, ou você pode usar aquele, né, dinheirinho que sobrou pra ir ali no cinema, levar sua gatinha pra tomar um sorvetinho. Exatamente. Comprar aquele tênis que você tá querendo. Então economizar sempre é bom. E Bru, vamos estar de volta semana que vem? Semana que vem a gente tá de volta. E lembrando que o cupom, não se esqueça de ver no site da rádio a validade dele. Exatamente. Ok? Porque nós não sabemos até quando vai esta promoção. Fechou? Fechou. Até semana que vem, Caco. Até semana que vem, Bru. Beijo. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.